Bem-vindos ao primeiro parágrafo. Ao longo deste programa vamos conhecer a história de uma associação em Alfândega da Fé que luta para garantir aos utentes deficientes uma maior autonomia na vida. Mas primeiro vamos conhecer a força que pode ter a extrema-direita para a Europa. Vamos conhecer o que pensa o Partido Nacional Renovador e as esperanças que tem de implementar uma política nacionalista em Portugal. Eu penso que o nacionalismo tem todas as razões para crescer. Eu não posso, com o número de desempregados que tenho, para que é que eu preciso mais de imigrantes em Portugal? Em momentos de crise como aquilo que estamos a viver atualmente, é fácil que o radicalismo político leve também a episódios cada vez maiores de violência política. Eu já li que esta emergência da extrema-direita, se vier a concretizar através de um resultado eleitoral retumbante nas eleições para o Parlamento Europeu, poderá ser um certo presságio daquilo que aconteceu nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Como dizia muito bem, Hitler chegou ao poder através de eleições. Imagens de manifestações públicas na Grécia, também na Polónia ou na Suécia. Está o nacionalismo a crescer? De que forma podem as forças de direita e de extrema-direita mudar a política portuguesa e europeia? Por cá, o partido considerado mais à direita na política chama-se Partido Nacional Renovador. O PNR não se assume como partido de direita. O discurso é de quem coloca a nação acima de tudo. E se forem ao programa do PNR, seguirem os nossos comunicados, veem que nós, que de certa forma, numas situações poderemos ser conotados à direita, noutras situações poderemos ser conotados com aquilo que chamam a extrema-direita, noutras com a esquerda ou até mesmo com a extrema-esquerda. Eu costumo dizer, às vezes, quando falo com os jovens, o que nos diferencia logo à partida das outras correntes políticas é que o nacionalismo também é uma maneira de estar na vida. Portanto, há coisas que nos estão vedadas. Uma pessoa que caia nas malhas da criminalidade não pode estar mais no partido. E não é a primeira vez que um membro é expulso. O PNR foi fundado em 2000 e desde então tem, segundo os seus dirigentes, conseguido cada vez maior número de apoiantes. Nas últimas legislativas conseguiu cerca de 18 mil votos dos eleitores portugueses. Cá em Portugal o PNR está mais ligado à extrema-direita mesmo. É um partido que cultiva ideias que claramente são antidemocráticas e que tem uma certa identidade com alguns dos valores políticos que, por essa Europa fora, são perfilhados pelos vários partidos da extrema-direita. Podemos dizer que a extrema-direita tende hoje a extremizar temas políticos que estão presentes também na direita. Falamos, por exemplo, de um certo cepticismo acerca do funcionamento das instituições europeias, falamos de uma preocupação em termos de segurança do cidadão, falamos de preocupação em relação aos fluxos migratórios de África, principalmente para a Europa. Você deixa a porta da sua casa aberta? Permite que qualquer um entre lá dentro e circule livremente e faça o que bem entender? Eram estas as palavras e as imagens da campanha do PNR para as eleições em 2011. Por estes dias, as imagens que circulam nas páginas oficiais do partido, nas redes sociais, não são muito diferentes. Palavras consideradas xenófobas e incitadoras ao ódio, que a doutrina política explica assim. O cartaz do PNR não pretende excluir os imigrantes do país. O PNR diz assim: depois de haver trabalho para todos os portugueses e em situações que seja preciso trazer imigrantes, podemos trazer os imigrantes, não é? Nós não temos esse problema. Agora, eu não posso, com o número de desempregados que tenho,
Para que é que eu preciso mais de imigrantes em Portugal? Eu creio que o problema não está tanto naqueles postos de trabalho que supostamente os imigrantes ocupam e que não são ocupados pelos cidadãos nacionais. Aqui o problema está mais no desemprego em si, na taxa de desemprego que é crescente e sobretudo na estrutura do desemprego, porque estamos a falar em muitos casos de desemprego de longa duração. Quando há um momento de crise econômica e uma possibilidade por parte do Estado de gastar menos dinheiro em relação ao welfare state, por exemplo, um partido de extrema-direita põe ao centro a preferência nacional, ou seja, o cidadão nacional vem antes que os imigrantes. No dia 21 de janeiro de 2012, o cenário nas ruas de Lisboa era este. Confrontos entre nacionalistas do movimento da oposição nacional e apoiantes da plataforma dos indignados. Até à intervenção da polícia, os insultos foram trocados de lado a lado entre acusações de fascismo. Dizemos bem alto aquilo que as pessoas pensam baixinho. Estas são imagens de supostos ataques de membros do partido da extrema-direita na Grécia, Aurora Dourada, a cidadãos estrangeiros. Uma realidade acompanhada de perto pelos membros da Organização das Nações Unidas. Numa entrevista à distância, pela internet, um dos membros do Alto Comissariado para os Direitos do Homem da ONU fala-nos de um discurso anti-imigrantes feito um pouco por toda a Europa e não apenas pelos partidos de extrema-direita. Um fenômeno importante, é uma ameaça de verdade, mas temos que também dizer que os políticos dos partidos moderados, às vezes, não estou falando de Portugal, mas às vezes em vários países acontece que os políticos dos partidos normais, partidos moderados, também ajudam essa onda populista, estigmatizando os imigrantes. Vimos que um ministro de interior de um importante país europeu diz que os ciganos não são capazes de integrarem-se na sociedade. Vimos que um primeiro-ministro de um outro país importante utilizava a retórica anti-ciganista mesmo na campanha eleitoral. Isso abre a porta para a extrema-direita, legitimando a extrema-direita. Quando esses movimentos utilizam essa capa de uma determinada união para partir para violências, para criminalidade e para outras coisas, eu tenho que condenar esses movimentos. Historicamente, nós temos exemplos de como os partidos de extrema-direita sempre advogaram a violência como meio final para atingir um dos seus principais objetivos, que é o da afirmação dos valores nacionais. Uma corrente política dominante é difícil que se torne. É uma corrente política presente, uma corrente política destinada a continuar uma corrente política relevante na Europa nos próximos anos, isto sem dúvida. Relevante e polémica. Na Europa, um dos rostos de direita mais extremista chama-se Geert Wilders. É um político holandês, líder do Partido para a Liberdade. Comparou o Alcorão ao Mein Kampf, um livro escrito por Hitler. Considera o islamismo uma ameaça. The most important reason why I reject Islam is its violent nature and the fact that it's harmful to people, including its own adherents, whom we should pity rather than hate, and whom we should help to liberate themselves from the evil monster called Islam. Isto pode dar origem a racismo e a considerar uma religião em si como
incompatível com a maneira de ser dos europeus. Eu defendo a liberdade religiosa. Agora, não posso aceitar é que na minha Europa as pessoas andem de burca. Eu não concordo que andem de burca, não é? Pelo menos em alguns sítios, não é? Porque também, não, se eu for ao país deles, sou obrigado, as mulheres são obrigadas a andar de burca. Eles, em Roma, sem romano, não é? Não posso aceitar que, por exemplo, neste momento em Londres, haja bairros muçulmanos que são patrulhados e que, se, por exemplo, entrar lá uma europeia, é expulsa, é perseguida porque não está de burca. Nós todos somos iguais no ponto de vista do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, mas sabemos que na legislação nacional, em vários países, sobretudo na vida normal, ainda tem enormes problemas, até na Europa. Problemas tão graves que por vezes acabam em tragédia. Estes dois homens na fotografia pertenciam à extrema-direita grega. Foram assassinados ao tiro no meio da rua. Um episódio que decorreu pouco depois do homicídio de um rapper antifascista. Há malucos em todo o lado, não é? Parece que não é só um privilégio da extrema-direita, porque cada vez que cai um maluco por esse mundo fora que faz uma asneira, procuram logo conotações com a extrema-direita, não é? Como foi aquele fulano da Noruega, aquilo é um psicopata, não tem nada, aquele indivíduo não tem nada a ver. Como provavelmente estes elementos de esquerda que fizeram isto são psicopatas, são pessoas que perdem a cabeça e que há que condenar qualquer um dos casos. Podemos falar de um aumento da violência da extrema-direita em determinados países, não podemos generalizar a toda a Europa. Os partidos da direita pretendem juntar-se e concorrer às eleições europeias no próximo ano. Uma aliança dos movimentos nacionalistas, onde está também o português PNR. Mas com que resultados no horizonte? De acordo com as últimas sondagens que foram conhecidas, é possível que os vários partidos da extrema-direita que vão concorrer a eleições ao Parlamento Europeu consigam obter quase 1/3 dos deputados do Parlamento Europeu. É verdade que esses partidos estão a crescer e poderá ser sintoma de uma reação desfavorável de grande parte do eleitorado a esta crise que dura há tanto tempo. Deve a Europa e o mundo ter medo da extrema-direita? Quem tem medo da extrema-direita, embora eu não goste muito do nome, são os políticos do sistema. Eu, como disse, não persigo imigrantes, não persigo pessoas. Ontem, hoje, sempre, Portugal independente! Da luta por quem defende uma política nacionalista para quem luta todos os dias, com pequenos gestos do dia-a-dia, garantir uma maior autonomia na vida. Em Alfândega da Fé, a Associação Leque faz terapia com os seus utentes para garantir que eles tenham uma vida mais independente a cada segundo que passa. Qual tomaste a medicação? Um problema a nível neurológico, né? Que foi-se desenvolvendo, que está agora num ponto que se tornou-se crónico. Nós só o víamos a ele, não víamos o que ele tinha. Havia pessoas que nos diziam, e a minha filha por vezes nem aceitava. É pesado, acaba por ser um fardo pesado. Um fardo pesado e uma luta diária, por caminhar melhor, falar melhor, vestir sozinho. Uma luta também contra a discriminação. Há pessoas que adoram o Carlos, mas há outras pessoas que olham de lado. Olha, o Carlos não é uma pessoa igual aos outros. E isso custa como mãe ouvir esse comentário. É a coisa que mais custa a uma mãe. De quanta força se precisa para alcançar a autonomia? E como olha a sociedade para quem tem necessidades especiais? Acho que nós temos medo da diferença, por isso é que não olhamos para ela de frente.
Na casa de Zulmira, o dia começa com a garantia de que a medicação está a ser tomada. Os sintomas de que algo não estava bem apareceram quando Zulmira ainda era jovem. Começou a notar-se qualquer coisa diferente na Zulmira. Andou-se muito tempo a ver o que era, não sabia em concreto o que é que poderia ser. E mais recentemente, com a evolução da medicina, conseguiu-se saber mais especificamente qual é o problema dela. O problema a nível neurológico, né? Que foi-se desenvolvendo, que está agora num ponto que se tornou-se crónico. A nossa maior barreira foi mesmo, também foi na família. Foi nós conseguirmos perceber o problema que ela tinha. Já havia um desconhecimento total da doença dela e não conseguimos perceber o porquê dela ter algumas atitudes e assim. No início confesso que sentia, por a Zulmira ter este problema, alguma vergonha, entre aspas. Porquê? Porque era aquela coisa de ter a irmã que toda a gente dizia que era maluca, que era não sei o quê. Eu era muito novo na altura, não é? Ela tinha 15 e eu tinha 13. A Associação LEC, onde Zulmira passa os dias, é uma instituição de solidariedade social que apoia pessoas com deficiência. Tens a chave, não tens? Hoje em dia, as pessoas com algum tipo de deficiência, as pessoas com necessidades especiais do nosso concelho, têm um espaço aberto onde complementam várias áreas da sua vida, que é a área terapêutica e de reabilitação psicomotora, a área social e a área funcional e de inclusão na sociedade. Portanto, a diferença é substancial. Tínhamos muitos frequentadores, e aqueles que estão aqui e que são do concelho, que passaram desde os 18 anos, não é? Toda a sua idade pós-adulta, a sua idade adulta, em casa até entrarem na associação. Felizmente o trajeto também é curto. Para que Zulmira não fique em casa a definhar, é o irmão quem a leva todos os dias até à sessão de osteopatia. Muito mais calma, fala mais pausadamente. No início andava um bocado atarantada, agora não, é muito mais relaxada e mais calma, mais concisa naquilo que ela diz. São pequenas conquistas diárias, tanto no caso da Zulmira como nos casos dos meninos todos. É isso que nós tentamos, que cada dia seja um dia onde eles vão ganhando barreiras, ultrapassando as várias limitações que eles têm. Nós não tratarmos, por exemplo, contraturas musculares, elas vão acumulando, essas contraturas vão atrofiando músculos e vão limitando muito os movimentos deles. Em vez de eles ganharem autonomia, vão perdendo essa autonomia. Têm muitas dificuldades, muitos deles, mas querem muito ultrapassar essas dificuldades. Vamos levantar agora, devagarinho, de lado, devagarinho, de lado. Os meus dias aqui são ótimos porque é diferente. Eu estive em casa há muito tempo, muitos anos, e só vivi em casa. Desde que eu vim para aqui foi diferente, completamente diferente. Porque aqui tenho várias coisas para fazer flores, pintar pratos. A doença do sistema nervoso central que atinge Zulmira é combatida a cada sessão, para que a ansiedade seja diminuída e as mãos parem de tremer. Quando disser cor, trocamos com a pessoa que tem a cor igual a nós, combinado? Aqui, as deficiências afetam sobretudo a área cognitiva, num processo sem cura, mas que pretende garantir melhorias na qualidade de vida de cada um. Às vezes mais do que dizer assim, ele sabe escrever um texto, mas que ele saiba ir a um café, saiba pedir um café, saiba dizer por favor e obrigado e pagar. É esta parte funcional que é importante que seja trabalhada aqui dentro para que haja uma maior aceitação na sociedade. Dentro de água está Carlos. Ficou com atrasos cognitivos e motores depois de um parto mal assistido. Está mais comunicativo, tem mais responsabilidade e é diferente. É uma criança diferente. Para mim é uma criança com 35 anos. E se o meu filho está bem, eu tenho que estar bem. Não custa nada, custa é que ele fique em casa. Eu chorava muito, porque tinha um filho diferente. Mas com a continuação de eu ir às consultas ao Porto, sinto-me feliz porque há pior que o meu filho. E sinto-me realizada, porque o meu filho ainda toma banho sozinho,
faz a sua higiene toda e é capaz de ir a apagar a luz, o telefone, ele consegue fazer isso. E, portanto, além desse aspecto, sinto-me feliz. A mãe ia para o trabalho e Carlos passou anos em casa sem fazer nada, enquanto a falta de ocupação lhe retirava a qualidade de vida. Hoje, a balneoterapia é para os utentes mais um degrau que se sobe na escalada por uma maior independência. Na área da educação especial chama-se autodeterminação e a luta pela autodeterminação é importante. E a autodeterminação implica autonomia, implica inclusão social, implica capacidade de fazer, implica ganhar o respeito dos outros, implica viver num ambiente normalizado em que eles têm acesso, ou o mesmo acesso à igualdade de oportunidades que terão as outras pessoas todas. Como a LEC, há dezenas de associações, surgidas muitas vezes por iniciativa de pais em meios onde os cuidados com as pessoas com deficiência eram praticamente inexistentes. Depois de atingirem os 18 anos, para estas pessoas era o vazio em termos de projetos de vida. As respostas de apoio a esta população é muito escassa ainda no nosso país. Desde há uma década, 2 décadas a esta parte, há uma preocupação social, uma responsabilidade social em criar mais respostas. Acredito que as respostas na área da deficiência ainda estão para além daquilo que é a procura. Existe muito mais procura e existem muito poucas respostas dentro desta área. Portar mal, uma bola vermelha. Uma bola vermelha. João tem como cuidadora a avó materna, que nos contou que foram precisos 5 anos até chegar ao diagnóstico do neto, autismo. Ele quer estar sentado num sofá e quer estar a ver televisão. Ele não quer fazer nada. Está a perceber? Só que eu então não quero só isso, também quero que ele trabalhe. Eu quero que ele faça trabalhos. Eu quero que ele vá para o computador, porque ele em casa tem um computador. Ele não sabia o que era um garfo, não sabia o que era uma colher. Ele não sabia o que era um prato. Ele não conhecia as pessoas. Ele não toma banho. Ele pantear nos panteia. Lavar os dentes é difícil. Agora, desde que começou a ser maiorzinho, embora que ele tenha a deficiência dele, mas é totalmente diferente. Se me tirasse este garoto, tirava-me Deus do céu. Nem pensar. Enquanto eu viver, ele está ao pé de mim. Avós, irmãos, sobrinhas, cuidadores de quem tem necessidades especiais. A deficiência é a maior minoria e, segundo as estimativas, afeta 1 em cada 10 pessoas. Quem vive esta condição na pele diz que os olhares ainda são de quem os vê como coitadinhos. Mas o infortúnio ou a desgraça são palavras sem espaço na maior parte das horas do dia. A infelicidade bateu-nos à porta e a gente tinha que lidar com isso e tínhamos que ajudar. Eu acho que não é por querer, só que acabam sempre por olhar um bocadinho de lado e diferenciá-las um bocadinho. Acho que pronto, é um bocadinho mau. A revolta das pessoas dizerem, ó, coitadinhos, tem aquele filho. O meu filho para mim é a minha companhia. Da luta diária por quem tenta, com pequenos gestos, garantir uma maior independência no dia-a-dia, às pessoas que acreditam que o futuro do país passa por uma política nacionalista e de não permissão à entrada de qualquer imigrante no nosso país. Foram estas as histórias que fomos conhecer neste primeiro parágrafo. Histórias relatadas, sentidas na pele, na primeira pessoa. É isso que fazemos todas as semanas em reportagem no primeiro parágrafo.